Está começando mais um Diário de Pelanducci. Voltei, foda-se. Fiquei com vontade? Voltei. Como perder a vergonha? Isso é um tipo de pergunta que eu escuto faz tempo. E eu fiquei muito pensando como eu faria esse vídeo, como eu gravaria esse vídeo. Por conta dessa enxurrada de coisas de dizerem que hoje em dia não vale mais a pena fazer vídeo no YouTube, bababi, bababó. Depende, né? Para algumas pessoas ainda valem, outras não. Eu aceitei pra mim que o pessoal daqui do YouTube, ele é diferente. Vocês estão acostumados e querem um conteúdo mais longo. Então, como é um assunto importante, que eu acho importante, eu resolvi que eu vou fazer aqui mesmo olhando pra vocês desse jeito, porque eu pensei, acho que vou ficar andando pra mudar de ambiente, pra reter o público, pra ter mais dinâmica e a pessoa não cansar. Cara, eu vou falar pra você, é um assunto importante, pode mudar a sua vida, pode melhorar a sua vida. Se você não tem a capacidade de ficar, sei lá, até 8 minutos, 10 minutos, complicado. Então, se você quer melhorar, uma pessoa vê um vídeo de 8 a 10 minutos num mundo onde o tic-teco alimenta a gente de uma forma bizarra, parabéns, você está em vantagem. Se você usar isso ao seu favor, claro. Só pra contextualizar, vocês sabem que eu sempre gostei de falar sobre mente, comportamento, esse tipo de coisa. Eu sempre falei isso no canal há 1000 anos. E com o tempo, eu fui parando de fazer esse tipo de vídeo porque, enfim, hoje em dia é muito perigoso falar as coisas na internet, ainda mais pelos tempos que estamos. Ao mesmo tempo, sentia mais vontade ainda de falar, porém com receio de falar besteira. Simplesmente assim. Então, eu tava me abstendo um pouco de entrar nesses assuntos por medo de falar merda. Porém, gente, eu tô estudando neurociência e comportamento. E como eu sei que muitos de vocês gostam desse assunto também, e me perguntam muito sobre esse tipo de coisa, eu resolvi, então, vir passar pra vocês aqui tudo que eu tô aprendendo que seja útil pra vocês. Então, cá estou. Tô sem minhas alianças que eu acabei de voltar do CrossFit, só vão pensar, terminou? Não, tá tudo certo. Porque tira pra não arregaçar a aliança no CrossFit. Então tá, como perder a vergonha? Eu era uma pessoa muito vergonhada, tá? Anos atrás, assim, antes de começar o canal, eu não sabia perguntar pro cara do shopping onde ficava a loja. Eu tinha vergonha, não conseguia. Pra chamar um garçom, então, misericórdia. Era uma coisa que pra mim me fudia, assim, num nível totalmente, assim. Quando eu comecei o canal, eu não sabia o que eu estava fazendo também. Porém, na época, ainda bem, o YouTube ainda era muito mato, então eu não tinha pretensão alguma de nada. Então, essa baixa pretensão fez eu simplesmente ignorar o fato de que eu não sabia fazer aquilo e fui fazer do mesmo jeito. Sem ficar me julgando, né? Porque quando a gente se julga, a gente fala, ai, nossa, tem tanta gente, não sei fazer, não vou fazer. E aí a gente recua. Então, eu não fiz isso por conta, provavelmente, das circunstâncias da época. Quando esse tipo de coisa acontece, da gente recuar, a gente faz um reforço negativo, né? Então, por exemplo, tô no shopping, estou procurando uma loja, não sei onde está essa loja. Eu posso perguntar pro moço que tá ali do meu lado. Ou eu posso criar uma situação para fugir dessa situação. Ou seja, eu vou procurar no celular onde eu vou procurar onde tem aqueles totem aqui. Você faz de tudo pra não perguntar pro cara onde tá a loja. Esse tipo de fuga é um reforço negativo. Isso é em qualquer situação. Quando a gente precisa fazer uma apresentação na escola, a gente vai lá e falta no dia. A gente começa a passar mal. Tem vezes que é até fisiológico, tá, gente? Dependendo do grau de medo da pessoa, você realmente acorda mal, com dor de cabeça, com caganeira. Vira algo fisiológico essa fuga. E todas as vezes que você vai se esquivando, você vai criando esse comportamento negativo. E o que acontece, gente? A gente cria um mecanismo perfeito de esquiva no nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo exato do neurocientista que eu tô aprendendo, que ele tinha esse medo absurdo também de falar. E quando ele foi apresentar na faculdade, ele ia apresentar sobre o episódio de ataque de pânico. Ele praticamente teve um ataque de pânico pra apresentar. Teve sudorese, tremedeira, batimento cardíaco a milhão. E aí ele não olhava pro público, né? Ele não olhava pra sala, ele ficava olhando pra apresentação, ele olhava pra tudo, menos o público. O professor dele, naquele momento, parou e falou assim, o que você tá fazendo? Tá ridículo. Para e começa de novo. Então, isso, por exemplo, foi um baita de um reforço negativo. O cara humilhou o outro na frente de todo mundo. E a gente pode ter episódios ruins que façam a gente recuar de vez. Só que, quando a gente fica recuando, como eu falei, o cérebro, ele cria uma especialidade em saber recuar. Então, quanto mais a gente faz aquilo, melhor a gente fica naquilo. Assim como quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende a escrever. Tudo que a gente faz, ela expande na nossa mente. A gente faz conexões que
cresce na nossa cabeça. E esses comportamentos negativos, que são não funcionais, também. Esse é o grande problemaço dessa história. Porque a gente acha que é gostosinho, porque é gostosinho, né? É muito bom quando você tá desconfortável com uma situação ou pensando, tendo até uma ansiedade de que aquilo vai acontecer, você fugir. É um alívio. É praticamente a sensação de você cagar. Sério. Então, a gente fica buscando isso cada vez mais. E aí, gente, isso a longo prazo vai dar um problema muito grande. Chega a criar aquelas pessoas que andam com corcundas, assim, pra dentro. E não sabe falar com a pessoa. A pessoa tem 20, 30 anos de idade e não sabe se comunicar com as outras pessoas. Sabe, a gente tá aqui por um motivo. A gente foi selecionado na evolução que a gente aprendeu a fazer essas coisas. A gente aprendeu a se comunicar. Então, como que em pleno século XXII a gente fica com essas coisas de se esquivar, de não perceber que a gente tá se auto-sabotando? Isso é muito prejudicial. Saber falar muda a vida, gente. Muda a vida. Saber falar pode trazer conexões com pessoas que podem mudar a sua vida profissional, amorosa, afetiva. Isso leva a sua vida pra frente. Então, parem de se acomodar em não saber se comunicar com as pessoas. Então, começa a fazer exercícios básicos, de cumprimenta o porteiro, pede, se você tiver com dúvida, pede informação para quem tá do seu lado, não importa quem seja. O neurocientista, por exemplo, que ele falou que uma das coisas que ele fez para começar a melhorar, ele tava assim, sozinho na rua, ele puxava assunto com o estranho que tá do lado, falou, que horas são? Por favor, tem horas. Sabe, qualquer coisa. Porque essas coisinhas você vai destravando. E na hora que você precisar fazer uma apresentação, na hora que você precisar falar com o seu chefe, na hora que você precisar falar com um funcionário, na hora que você precisar fazer qualquer coisa, você vai conseguir fazer. O nosso comportamento, ele é moldado. A gente tem uma coisa no nosso cérebro chamada neuroplasticidade, ou seja, ele é plástico, ele se molda. Então, se a gente vai fazendo essas pequenas forcinhas, assim, isso vai tendendo a ficar mais fácil de fazer. No começo vai exigir mais esforço da sua parte. Depois, esse esforço ele vai diminuindo, porque é assim que funciona a neuroplasticidade. Quanto mais a gente faz algo, no começo, o esforço ele vem bastante, depois ele vai diminuindo, e a gente faz aquilo com uma facilidade. Um exemplo... se você pega um jogador de futebol, sei lá, que ele já tá acostumado a correr, fazer um jogo, e pegar um cara que joga futebol uma semana e mandar os dois correrem, você vai ver que o cara que treina há anos, ele teve um esforço muito menor, porque ele já tá acostumado com aquilo, mentalmente e fisicamente falando. Então, esse exercício de você falar pequenas coisas com as pessoas, vai acontecer a mesma coisa com você. Foca, a médio e longo prazo você vai ficar muito bom em se comunicar, e que isso vai te trazer benefícios, tá? E você se esquivar, você fugir dos seus medos, ele é um comportamento dopaminérgico. O que é dopaminérgico? Dopamina é o nosso hormônio de motivação, é o que faz a gente querer fazer aquilo. Por isso que a gente se vicia, praticamente, em se esquivar, porque te dá mais dopamina para você, mais motivação para você se esquivar. Vira uma bola de neve completamente disfuncional. Você vira uma ameba, você não sabe falar com as pessoas. Inclusive, em escalas maiores, isso pode desenvolver aí uma fobia social, uma ansiedade muito grande em cima de certas situações, crise de ansiedade, que podem levar a crise de pânico, enfim, uma caralhada de merda que você não precisa ter. Mas, se você tiver esse comportamento de esquiva, você desenvolve. Então, por favor, gente, se coloquem nessa situação de fazer esse esforço no começo, porque precisa de esforço. Tudo que a gente faz na vida pelas primeiras vezes precisa de esforço. Faz parte do sistema dopaminérgico também. E só um PS pra encerrar. Por favor, parem com essa baboseira de 2 anos de pandemia, não sei mais falar com as pessoas. Gente, a humanidade passou pela peste bubônica, que foram 10 anos de pandemia. E não é por isso que as pessoas desaprenderam a se comunicar, falar com as pessoas. Parem de usar moletas que começa falando por um meme ali na internet que a galera fala pra fazer graça, mas no final das contas isso vai acontecendo e eles vão se perpetuando. Então, parem com isso. Pelo amor de Deus, tá? A gente é capaz, temos neuroplasticidade, graças a Deus, e não somos uma ameba. Então você tem a capacidade de desenvolver sim, mesmo que pela sua vida inteira você tenha se esquivado, você pode começar hoje a melhorar gradualmente, com paciência, para você estar se comunicando bem daqui médio e longo prazo. Agora, se não começar hoje, você nunca vai estar. Se você ficou até o final aqui, comenta aqui embaixo, me fala que você ficou até o final, que eu não tô falando sozinha.
E me fala se vocês gostaram desse tipo de conteúdo pra eu voltar a fazer, pra eu fazer mais deles também, tá? Além dos daily vlogs e tal, não sei o que, esse tipo de coisa, se vocês gostam e compartilham e dá o like, enfim, vocês sabem que o YouTube tá foda, eu fiquei uma cota sem fazer, então tô na merda aqui no YouTube, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo diário.